Senhor presidente, senhor deputado Renato Câmara e senhor deputado Jorge Takimoto, deputado Rinaldo, que compõem esse plenário distinto público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia. O assunto que eu trago a essa tribuna se refere, deputado João Grandão, à audiência pública que nós tivemos na última sexta-feira e acredito que deverá amanhã ser abordada pelo deputado Cabalmi, mas que tem o tema trazido pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, e que tem como temática extremamente séria e atual a violência, com o tema fraternidade e superação da violência. Nós tivemos aqui no plenário desta casa representação das mais variadas. Representação da Igreja Católica, com a presença do Dom Dimas Lara Barbosa, nosso arcebispo metropolitano, Dom Mariano, bispo auxiliar, de padres religiosos, todas as denominações religiosas, e autoridades do Poder Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e a presença do deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, deputado Barbosinha, participando dessa reunião, com a presença do coronel Valdir Ribeiro Acosta, nosso comandante-geral da Polícia Militar, do doutor Adriano Garcia Geraldo, que é o delegado-geral adjunto, vereadores, enfim, a sociedade sul-mato-grossense participando desse tema tão relevante e que, efetivamente, ele merece ser discutido, ampliado e chamar a participação da sociedade. Inegavelmente, nós vivemos um quadro de extrema violência. O Brasil, em determinadas regiões, assiste hoje à perda do controle absoluto do Estado com um assunto relacionado à segurança pública. E, no Rio de Janeiro, nível tão alarmante que demandou que o governo federal fizesse uma intervenção, obviamente com severas críticas, porque, ao que se apresenta, essa intervenção no Rio, ela teve um caráter muito mais político, inicialmente, do que um caráter técnico, porque não teve a devida preparação. Tanto que as Forças Armadas, que já se encontravam no Rio de Janeiro, elas, só agora, recebeu parcela de recursos para poder fazer o enfrentamento do Rio de Janeiro. Mas aí, deputado João Grandão, um assunto que não pode ser silenciado, e ao longo dos 20 meses que eu tive a honra de ser secretário de Justiça e Segurança Pública, eu penso que a grande contribuição que eu pude oferecer foi trazer para o debate nacional um assunto que pouca gente ou ninguém discutia, que é o assunto relacionado às nossas fronteiras. Fronteiras passou a ser um assunto discutido. Fronteira passou a chamar a atenção. Fronteira será tema de debate entre os candidatos à presidência da República, porque é de uma obviedade ululante, não é? Que, sem proteção das nossas fronteiras, não há como se falar em segurança pública. Eu, na minha fala aqui, ao lado do deputado Cabalmi, aqui, deputado João Grandão, elogiar a postura do deputado Cabalmi, a forma como ele conduziu a audiência pública e o resultado dela auferido. Foi uma audiência de altíssimo nível. Tivemos oportunidade de ouvir aqui as mais diferentes autoridades, inclusive uma palestra do doutor Marcelo Campos, que representa o Senado Federal, que é professor da UFGD, e fez uma explanação muito importante aqui acerca de números, deputado professor Reinaldo, do assunto relacionado à segurança pública. E abordamos, eu tive a oportunidade de relacionar a questão do ambiente carcerário.
A Folha de São Paulo traz uma matéria atualizadíssima no sábado, falando da questão carcerária, dizendo do caos que nós já temos instalado e dos mais de 400 mil mandados de prisão que nós temos aberto no Brasil. A questão do ambiente carcerário era extremamente grave. E eu dizia aqui, na nossa audiência pública, o Brasil não tem pena de morte, o Brasil não tem prisão perpétua. O preso, inexoravelmente, ele volta para a sociedade e nós não estamos nos apercebendo de que o sistema carcerário, no formato que ele se encontra, ele não recupera, ele não ressocializa, já concedo a Vossa Excelência, ele não regenera, muito pelo contrário. Nós estamos em determinados locais do Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul, cumpre fazer uma referência positiva aos agentes penitenciários e ao esforço do governo do Estado, para que Mato Grosso do Sul não seja mais um Estado da Federação, até os números alarmantes que nós assistimos em determinadas regiões do Brasil, notadamente o Norte e o Nordeste, concedo a Vossa Excelência uma parte. Eu agradeço a concessão e Vossa Excelência fala de um tema que todo mundo sabe que é impossível de resolver nesses moldes que é o sistema carcerário no Brasil. A prova inequívoca disso, deputado Barbosinha, e Vossa Excelência, mais do que ninguém, tem esse conhecimento, é que o índice de adultos que ressocializa, que se regenera, é muito pequeno. Mais de 75%, pelo menos um livro que eu li, diz que essa pessoa volta a reincidir o crime. Então, na verdade, é o seguinte, como vamos resolver isso? Aí cai naquilo que eu acabei de dizer. Você não desenvolve uma cidade, um estado e uma nação se não for pela educação. E aí cabe a nós a voltarmos antes de Cristo e lembrar do grande filósofo Pitágoras que diz que devemos ensinar a criança para que ela não venha a ser punida na fase adulta. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, parabenizar a CNBB pelo tema, parabenizar a Vossa Excelência, o deputado Cabomi, que fez, que foram protagonistas dessa audiência pública, mas na certeza de que, com esta forma que é o nosso Código Penal, e com milhares e milhares de pessoas amarrotadas e que não ressocializa, aliás, o cara fica mais perigoso. Entra soldado no mundo do crime, se prende e ele sai de lá, PhD, reincide e volta mais, com mais crimes ainda para a cadeia. Então, é um sistema que falido, não tem como resolver isso se nós não tivermos a curto, médio e longo prazo, investimento maciço na educação. Quero agradecer a concessão da parte e parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Deputado professor Rinaldo. Nobre deputado, 2 minutos para concluir. Eu encaminho para a conclusão da minha fala, incorporo a manifestação do deputado professor Rinaldo, e essas audiências públicas, elas têm a função importante de levantar hipóteses e diagnósticos, mas nós precisamos, deputado João Grandão, de caminhar para a solução. Educação é um tema tão discutido no Brasil, não é? Quando nós chegamos no período eleitoral, mais uma vez nós iremos ouvir de que educação é o caminho para a resolução dos nossos problemas. Nós precisamos de verificar onde nós estamos errando. Nós precisamos de ver onde é que nós estamos errando, porque se investe muito e os resultados muito pouco aparecem. Agora, um dos assuntos aqui, para não sair da segurança pública, está centrado nas fronteiras. Eu falava aqui, deputado João Grandão, que cobrar a segurança pública pela violência, e os policiais militares civis, bombeiros, são muito cobrados quando nós temos o aumento da violência, é mais ou menos como nós cobrarmos os médicos pelo aumento da dengue. As causas primárias da violência não pertencem à segurança pública. Nós precisamos de discutir fronteira e solução para as nossas fronteiras, zona livre de comércio, geração de emprego. Nós precisamos de fazer com que ser professor, ser um engenheiro, um advogado, qualquer profissão que demande o livro seja mais palatável, seja mais belo do que os correntões de ouro que ostenta o pescoço da criminalidade. Nós precisamos de construir na região de fronteira alternativas à geração de emprego. Nós temos que mostrar aos jovens que o único caminho que nós temos é pelo estudo e pelo trabalho, e que atalhos que às vezes se apresenta
já finalizo, senhor presidente, que se apresenta ostentando nos belos carros, ostentando na opulência, resulta em uma a mais que irá ocupar o sistema já combalido penitenciário. Amanhã, eu acho que nós teremos oportunidade de voltar novamente a esse assunto, porque pela importância, professor Rinaldo, essa Casa Legislativa, ela precisa de ser uma casa de diagnóstico, mas, sobretudo, nós precisamos de ser uma casa de apresentação, de proposição e de solução, e eu creio que muitas contribuições nós podemos dar para poder fazer com que Mato Grosso do Sul continue a ser o estado da paz e da tranquilidade, tanto que é o terceiro estado mais seguro para se viver. Temos violência, mas nós temos que cuidar para que Mato Grosso do Sul não possa ser o próximo estado a vivenciar o que vive hoje a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.